Olha, a gente volta agora a falar sobre um outro golpe, o suposto golpe da CNH, aplicado em alunos de uma autoescola aqui de Maceió. A gente falou sobre isso ontem também. Pois é, nós mostramos aqui no Fica Alerta. A denúncia acendeu, inclusive, um alerta para a importância de ter atenção na hora de contratar uma autoescola para tirar a habilitação, renovar a habilitação, tá? As autoescolas, que são oficialmente chamadas de Centro de Formação de Condutores, CFCs, né? Então é importante você saber escolher. E o Detran ajuda isso, porque tem uma listinha já no site do Detran também. Vamos falar sobre esse assunto com o Neto Mota, que está com a gente ao vivo. Neto, existem algumas formas aí de ter uma segurança maior, não é só procurar a autoescola que esteja credenciada, que seja ativa, né? O Detran disponibiliza essa lista, né? Olha, Moura, você começou falando muito bem em relação ao alerta que foi colocado aí em relação aos golpes que são cometidos em nome do Centro de Formação de Condutores. Muita gente nem sabe, mas existem outros tipos de golpes, inclusive levando em consideração a atuação das autoescolas até na própria internet. A gente não é tão comum, vamos dizer assim, ouvir golpes relacionados a esses centros, mas eles existem e são bem mais comuns do que a gente imagina. Outro ponto que você falou e a gente ressalta é a importância da informação, que também está difícil. Hoje, os golpistas, os criminosos, conseguem até, por meio de SMS, eles passam informações e links duvidosos e muitos deles já chegaram, a polícia já registrou também em nome desses centros de formação. O Detran, o próprio site do Detran, por meio do governo de Alagoas, disponibiliza uma lista para que o condutor possa ter acesso a esses centros que estão regularizados. Para a gente detalhar como isso acontece, eu estou aqui ao lado da Carla Cabuz, que é subchefe de fiscalização e controle justamente do Centro de Formação de Condutores do Detran Alagoas. Carla, boa tarde, seja bem-vinda ao Fique Alerta. Começa falando para a gente, como é que o condutor, a pessoa que não conhece nada e vai se habilitar a fazer, a tirar a primeira CNH, pode procurar saber informações concretas a respeito desses centros? Boa tarde, temos o nosso site, todas as informações, tem lá a aba Serviços, Habilitação, lá tem a relação de todos os centros de formação de condutores que estão credenciados, mas além disso a gente pede que esse usuário, quando escolher o CFC, né, que é as antigas autoescolas, vá visitar o centro de formação, faça perguntas, veja a quantidade de instrutores, de veículos disponíveis, quantos alunos tem para dar aula naquele período, quando ele vai terminar as aulas dele. Então isso é muito importante para o usuário não ser lesado. E para a gente entender melhor, a gente que é de fora, quais são as condicionalidades que esses centros devem apresentar para o Detran para estarem regularizados? O Centro de Formação de Condutores, eles têm uma validade de credenciamento de 30 meses. Mas se houver alguma penalidade nesse período, a gente abre um processo administrativo, mediante uma fiscalização, e ele vai ser avaliado por uma comissão. Com isso, ele pode ser suspenso, penalizado por 15 dias para novas matrículas. Então, tudo isso, o site do Detran, ele sendo penalizado e suspenso, o nome dele some dessa lista. Então, a gente pede muito aos usuários, peguem um contrato de trabalho, procure saber daquele centro de formação de condutores, visite, veja as condições dele, para ver se realmente ele vai conseguir concluir esse processo. E também deixa aqui alerta que o usuário, ele tem 1 ano para concluir o serviço dele no Detran, mas não é 1 ano de aula, 1 ano de prova. Então ele fica atento a isso, saber quando é que eu vou terminar minhas aulas teóricas, que eu possa marcar o teste teórico, quando eu vou terminar minhas aulas práticas, para eu marcar minha prova prática, para não passar desse período. Então essa denúncia pode ser feita também no próprio site do Detran ou tem que ser lá na sede mesmo? Bom visitar a sede do Detran, temos o setor da ouvidoria do Detran, ele pode prestar essa queixa, essa denúncia, direto com a ouvidoria do Detran. Carla, então o procedimento teve acesso a alguma oferta de possível centro de formação de condutor, pegar esse nome, ir até o site do Detran e conferir? Conferir e ficar bastante atento à questão dessas promoções relâmpagos, de valores, porque às vezes o barato sai caro.
O caso do casal que foi acusado de estar aí praticando golpes em nome de Centro de Formação de Condutor acendeu esse alerta que a gente acabou de falar. É comum vocês receberem essas informações desse tipo de golpe? Já tivemos algumas informações, outros centros, né? Há alguns anos teve esse problema e o centro estava credenciado. Mesmo assim, eles receberam vários valores dos alunos e não cumpriram com o contrato que foi feito com esse usuário. Sendo assim, a Polícia Civil entra, abre inquérito e faz a investigação. Isso. Os usuários procuram a Polícia Civil, porque é uma questão de lesão, né, de comércio, e também procurou o Detran, né, pela ouvidoria. A equipe de fiscalização foi no local, constatou essa situação e aí tomamos todos os procedimentos de abertura de processo administrativo para suspensão e descredenciamento do mesmo. Carla, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. E aí, Edson Moura, a gente, diante de todas essas informações que a Carla passou, a gente lembra e reforça que é muito importante mesmo a gente pegar o centro, o nome da autoescola, ir até a autoescola e fazer essa visita, já que, como a Carla disse, tem golpe que está sendo cometido até em nome de autoescola que está regularizada. Então, a gente sempre tem que estar atento, né? Eu volto para você. Boas dicas, o Detran oferece esse serviço, essa lista com informações também, como bem falou a Carla. Então, antes de contratar, antes de pagar, você está contratando um serviço. Então, antes de contratar esse serviço, assegure de fato que aquela promoção ou aquela informação que você recebeu na rede social, no Instagram, etc., é uma informação que procede, porque, como bem falou, né, você, a Carla também, em alguns casos, outras pessoas se passam, né, por, enfim, administradores de uma autoescola, por exemplo, prometem uma promoção, mandam depositar, fazer o Pix e, na verdade, é golpe, né, como acontece em qualquer tipo de estabelecimento. Muito obrigado, agradeço a Carla pela participação ao vivo aqui no nosso Fique Alerta e um recado importantíssimo para quem vai tirar ou a primeira habilitação ou fazer a renovação, né? Porque quando você vai fazer a renovação, às vezes você precisa, dependendo da sua categoria, etc., você precisa passar por novas aulas. Quem perde também tem a carteira suspensa, né? Tem que refazer todo esse procedimento, aí você vai ter que pagar uma autoescola para fazer isso. Mas antes de tudo, consulta no site do Detran qual a lista das autoescolas, né, quais estão mais próximas da sua casa, qual é que está ali sem problema nenhum e vai pessoalmente, tá? Não acredite nesse negócio de depositar dinheiro sem ir lá, né? Você não vai fazer aula online, você vai ter que ser presencial, então vá na autoescola para saber de fato se o que foi prometido, por exemplo, numa rede social, de fato vai ser cumprido, né, de verdade.